Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1 até o versículo 15. Então todo o povo tomou a Uzias, marca este nome, Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Versículo 3. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Repete comigo: Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Versículo 7. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Versículo 9. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, aos ângulos as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maceias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Versículo 12. Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, eram de 2.600. Versículo 13. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Versículo 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para tirar pedras. Versículo 15. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivesse nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Diga aleluia. Digam graças a Deus. Diga: louvado seja o seu nome, Senhor, nesta manhã. Aqui está a tua palavra, que não pode voltar vazia, porque prospera para onde ela for enviada nesta manhã, na mente e no coração de cada pessoa. E também pela televisão, Senhor, que o Senhor venha tocar sobre as pessoas com a unção, com o poder e com a sua graça, e com curas, sinais, maravilhas, prodígios, e com a unção da sua palavra, em nome de Jesus. Digam aleluia. Diga graças a Deus. As palmas para o Senhor bem forte. Eu observo o texto de Uzias, um dos homens que se tornaram-se reis, e Deus o fez grande. Diga para o irmão assim: Deus o exaltou.
mas eu acho que ninguém tomou café nesta manhã. Diga: Deus o exaltou, até que se transformou grande. Diga: grande. E a Bíblia nos fala que este filho de Amazias, Uzias, filho de Amazias, aos 16 anos de idade começa a governar. Um jovem sem experiência, mas Deus o ajudou. Então ali não importava a idade dele, aos 16 anos começou a governar bem, não porque ele era bom, porque Deus o ajudara, porque Deus deu força a ele, capacidade, inteligência, e ele começou a subir, ele começou a ser um homem super inteligente, fez máquinas de invenções ali, de atacar pedras, de atirar pedras de guerra, se transformou em uma nação muito poderosa, através de Uzias. Diga assim: Deus fez tudo isso por ele. Mas chegou um ponto da história, e que eu digo para todos aqui, e para a minha vida e para a sua, que o perigoso não é quando você começa, é quando você está lá em cima. O perigo na vida de um crente, na vida de um homem e uma mulher de Deus, não é quando você começa, não é quando você está por baixo, é quando Deus te exalta. Todas as vezes que operava Jesus de Nazaré maravilhas extraordinárias, você observa que Jesus não aceitava a glória. Ele ia para o monte, orava à parte e buscava a Deus, sendo o próprio Deus dando exemplo para nós, que ele buscava o Pai que estava no céu. Por quê? Porque ele sabia que quanto mais ele era gloriado, tinha a glória através de homens, ele se esvaziava buscando o Pai que estava no céu, porque não aceitava a glória para si. As palmas para o Senhor nesta manhã. Eu sinto a sua presença aqui. O perigo que todos nós corremos, você que está em casa, você que está na igreja, é quando Deus te exalta. Deus testará a profundidade de nosso coração quando Ele nos capacitar, quando Ele nos abençoar financeiramente, quem sabe, espiritualmente, quem sabe, ou em qualquer outra área que Ele nos elevar. Deus testará a profundidade do seu coração. A Bíblia fala que Uzias era um homem reto, um homem temente a Deus, como seu pai Amazias. Foi um bom rei, até certo momento de exaltação. Foi um excelente rei, obedecia às ordens de Deus. A Bíblia fala no versículo de número 5, porque deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Zacarias, o sacerdote da época. A Bíblia nos fala que nos dias de Zacarias, Uzias buscava a Deus de todo o coração, buscava a Deus se humilhando para Deus. Olha o que você vê aqui no versículo 5, porque ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos últimos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Diga: Deus o abençoou. As palmas para o Senhor nesta manhã. Deus o prosperou. Deus deu riquezas, Deus deu sabedoria, Deus deu saúde, Deus deu paz, Deus deu inteligência para este homem. Diga aleluia. Há muita gente que fala assim: eu não preciso de Deus para nada. Tem gente que fala isso: eu não preciso de Deus, para quê? O entendimento é meu, a vida é minha, faço o que eu quero dela. Não faz nada sem Deus. Deus está no comando da nossa vida, da nossa história. Deus está no comando de tudo que nós fazemos. A glória, a honra, a exaltação, o louvor é só dele. As palmas para ele nesta manhã. Versículo de número 6. Porque Uzias saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, o muro de Asdod, edificou cidade em Asdod, entre os filisteus. Versículo 7. Deus o ajudou contra os filisteus, Deus o ajudou contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, Deus o ajudou contra os meunitas, e os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque fortificou altamente. Deus o exaltou. Deus fez tudo por ele.
Olha que fala o versículo 10: também Uzias edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Ele tinha lavradores, ele tinha vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Deus o prosperou em todas as áreas, diga aleluia. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, Mazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. E todo o número do chefe dos pais, varões valentes, eram 2.600, debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa, para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros. Naquela época, hein, meu irmão, essas armas desse camarada era como fosse a bomba atômica hoje. Diga aleluia. E também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros, que estivesse nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. Voou a sua fama. Repete com o irmão que está ao teu lado: voou a sua fama até muito longe, porque maravilhosamente o Senhor o ajudou e ele se tornou forte. Diga glória a Deus. Até aí, glória a Deus. Agora vem a queda de Uzias. Todas as vezes que Deus exaltar a mim e a você, tome cuidado. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 12 diz o seguinte: aquele que está em pé, cuide-se que não caia. Aquele que estiver em pé, firme com Deus, e Deus estiver o exaltando, o abençoando, tome cautela, porque Satanás vai tentar te dar uma rasteira. Tome cautela, porque aconteceu isso com Uzias. Diga para o irmão: aconteceu com Uzias isto. Ele era rei, ele era forte, ele era poderoso, ele era rico, e sabia que Deus tinha feito tudo isso para ele, mas em determinado momento Uzias esqueceu de Deus. Olha para o irmão assim: porque Deus o exaltou soberanamente, ele esqueceu de Deus. Olha o que a Bíblia diz no versículo 16: mas havendo-se já fortificado, havendo crescido, exaltou-se o seu coração até se corromper. E havendo já o fortificado, exaltou o seu coração até se corromper. Até se corromper. Fala em voz alta comigo: até se corromper. Sabe que dá lição para todos nós nesta manhã? O diabo sabe aonde vai tentar te corromper. O diabo vai tentar corromper o pastor Rogério, vai tentar corromper você. Talvez não seja na parte financeira, mas seja em outra área. Nós somos alvos de Satanás na terra, meu irmão. O diabo te odeia, a você e a mim que servimos a Deus. Vai fazer você tentar parar de o adorar, vai tentar fazer você parar de o buscar, vai tentar botar desânimo em você, angústia em você, tristeza em você, para você não buscar a Deus mais. Por quê? Porque Deus te exaltou. Deus tem honrado a sua vida, sim ou não? Vamos voltar para o texto. Havendo já se fortificado, exaltou seu coração até se corromper. Não só isso, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. Agora ele era rei, mas não era sumo sacerdote. Ele era rei, foi exaltado por Deus, foi abençoado por Deus, mas esta função de sumo sacerdote ele não tinha. Mas como ele se exaltou, porque Deus o abençoou, ele achou que podia passar sobre as ordens de Deus. O que traz a memória nos dias de hoje para nós, irmãos, é que
Todos nós temos que tomar muito cuidado nesses últimos dias. Muita cautela nesses últimos dias, porque Satanás está preparando uma forca para cada um de nós aqui. Mas só que o Deus que nós servimos e somos fiéis a Ele até a morte, vai preparar a forca para os nossos inimigos e não para nós. Aleluia! Você crê nisso? Eu creio. Bata as palmas, eu creio. O que aconteceu com Mardoqueu? Quem que armou a forca para ele? Ramã. Fez uma forca e falou: vamos matar o judeu Mardoqueu. Só que ele esqueceu de uma coisa: Deus estava com Mardoqueu até o final. Aleluia! E quem entrou na forca foi Ramã e não Mardoqueu. Deus deu livramento. As palmas para o Senhor. Aleluia! Através da rainha Esther. Deus usou a rainha Esther no jejum de 3 dias. E Deus deu o livramento. Diga glória a Deus. Sempre tem alguém intercedendo pela gente. As palmas para o Senhor bem forte. Glória a Deus por isso. Mas, havendo já se fortificado, exaltou seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor. Presta atenção, varões valentes. Versículo 18. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram assim para o rei. Os 80 sacerdotes falaram assim para o rei Uzias: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas somente aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque você transgrediu, porque transgrediste. Não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, que é lugar de cura. Ficou leproso junto ao altar do incenso. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Jotão, seu filho, tinha seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Até aí, preste bem atenção numa coisa. O homem que Deus tanto exaltou, o abençoou, agora está envergonhado. Agora, por ser leproso, era excluído da sociedade. Ninguém entraria numa casa de um leproso e ficaria conversando com ele meia hora. Aleluia. A Bíblia nos fala então em que o seu cargo, ele perde o seu cargo de rei, passa para o seu filho Jotão. Sim ou não? Veja bem se é Jotão aí que está escrito. Jotão assume o lugar do pai, ele perde o trono. Em primeiro lugar, uma grande tragédia, perde o trono para o filho. Segundo, vai morar sozinho. Terceiro, é excluído da casa do Senhor, porque um leproso não poderia ficar dentro da casa do templo do Senhor naquela época. Hoje o leproso vem aqui para ser curado. Naquela época ele não podia entrar neste templo se estivesse leproso, porque poderia contaminar as pessoas que ali estavam. Escute bem uma coisa, eu vou dizer a você nesta manhã. O que aconteceu com Uzias?
O que acontece com muita gente no Brasil, no exterior, o grande perigo que Uzias correu, eu não quero correr. Sacode seu irmãozinho e fala assim: ó, muita gente está correndo esse risco de Uzias. Sabe por quê? Porque tem coisas que não compete a nós fazermos. Tem coisas que Deus determinou para nós, aquilo que Deus mandou, não aquilo que os outros querem que façamos. Escute bem uma coisa: a autoridade que Deus deu a ele, inteligência, capacidade de governar, foi Deus que deu, e Deus o abençoou. Diga: Deus o prosperou. Mas ele passou dos limites. Todos nós temos que tomar cuidado quando Deus nos exaltar. Todas as vezes que Deus me eleva em alguma situação, eu olho para o céu e falo: Senhor, eu não mereço nada, mas se o Senhor está me dando, eu agradeço ao Senhor, porque a glória, a honra, o louvor é teu, e que eu continue na humildade como eu era antes. Deixa eu dizer uma coisa: aqui não acontece, graças a Deus que não acontece nessa igreja, mas tem gente que pega um cargozinho na igreja e pisa nos outros. Ou como um diácono, por exemplo, ou como um auxiliar do pastor, por exemplo. Aí já se eleva em relação a todo mundo. A Bíblia fala que quanto mais cargo nós tivermos, mais humilde devemos andar na presença de Deus. Não se vangloriar com coisa alguma, porque seria idolatria isso. Tem gente que, se receber um cargo, idolatra o cargo que tem. Se tem gente que recebe um emprego melhor, recebe uma promoção maior na empresa, já se começa a pisar nos outros funcionários que lá estão. Você acha que Deus agrada dessas coisas? Eu estou pregando para muita gente que está me escutando, está me assistindo a este programa. Tome muito cuidado quando Deus te exaltar. A Bíblia fala: quem está em pé, porque Deus permitiu nós estarmos em pé, tome muito cuidado para não tomar uma rasteira, para que não caia. Quantos homens na história, usados por Deus, caíram? Deus o exaltou, Deus o abençoou, Deus os fizeram prósperos. Eu não estou falando rico não, próspero é nunca faltar a graça de Deus. Prosperidade é você ter o favor de Deus. Tudo que você colocar as mãos dá certo, as coisas desenrolam, a bênção de Deus vem para você. Tudo que você colocar as mãos há uma prosperidade de 30, 60, 100, 1000 por um. Deixa eu dizer outro negócio que vai bater um bocado de gente aqui. Eu não trabalho em campanha de prosperidade na minha igreja, mas também eu não digo que Deus não prospera, porque a minha Bíblia fala que Deus prosperou Abraão, Isaac, Jacó, que transformou Israel, José no Egito, e todos os homens que foram fiéis a Deus. É Deus que prospera sim. Diga assim: não trabalhamos com campanha de prosperidade, mas quem é fiel a Deus, Deus prospera sim. As palmas para Ele bem fortes. Davi disse assim: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. As palmas para o Senhor, aleluia. Nunca. Olha para o irmão e diga assim: Deus quer fazer você grande. Sim, irmão. Repete para o irmão, não fala para mim. Parece que vocês não estão jejuando hoje. O que foi? Sacode o irmão e fala assim: Deus quer fazer você grande. Deus quer abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família, a você. Deus não quer que nós sejamos pessoas que sejamos humilhados pelos outros. Deus quer nos exaltar, Deus quer nos abençoar, mas nós temos que ter a maturidade que Uzias não teve, de que quando Deus nos colocar no topo, nós temos que lembrar dos pequenos. Quando Deus nos colocar lá no alto da montanha, que possamos enxergar o vale lá embaixo. Irmão, escute bem que eu vou dizer a você aqui. Há um ditado popular que fala: quer conhecer um homem, dê a ele poder. Mas para um homem de Deus isso não funciona. Quanto mais Deus dá para ele, mais ele tem que reconhecer que foi Deus que fez. As palmas para o Senhor. Vou dar um exemplo para vocês de anos atrás, aconteceu nesta igreja aqui. Tem muitos exemplos, mas vou dar um só.
Tinha um certo irmão que pedia oração todos os dias, não faltava oração de terça, não faltava oração de quinta-feira. Olha, ele estava aqui no culto de quarta, de sexta, de domingo de manhã, domingo à noite. O cara estava na prova, diga assim, prova. Até para sair prova está difícil, ele fala prova. Não, vocês tomaram café da manhã, não, misericórdia. Diga prova! Só quem está nela sabe o que é isso. E aí o cara não perdia um culto na igreja. E o cara fiel na igreja, até me convenceu de ser até um obreiro aqui, só que eu não consagrei ele na época. Eu falei, esse cara podia ser um obreiro nosso aqui, esse cara não perde um culto, está firme aqui, e está buscando, tem um coração, parece que sincero, parece que honesto, mas o coração do homem enganoso, irmão. Só foi Deus exaltar ele, nunca mais, nem para falar bom dia para mim, foi embora da igreja, desapareceu daqui. Aí quando encontra na rua, todo sem graça, Pai do Senhor, pastor, tá. Nunca falou para mim o motivo porque saiu daqui. Mas aqui ele foi abençoado. Aqui Deus abriu porta para ele que não abriu em outros lugares. Eu não sei porquê, mas Deus fez aqui, porque Deus queria fazer aqui com ele. E eu comecei a observar, será que tem gente que é assim, só depois que Deus exalta ele, e vai embora? Deus começa a abençoar, esquece que foi Deus que fez. E Uzias foi pior, porque quando Deus exaltou Uzias quis ser sumo sacerdote, pior ainda, querer ser uma coisa que não foi chamado. A pior coisa do mundo, irmão Arthur, o homem querer ser aquilo que não foi chamado para fazer. Porque muitos são chamados, são poucos escolhidos. Eu concordo com você, mas nem todos foram escolhidos para estar aqui em cima pregando. Você pode pregar na sua casa, nos seus vizinhos, mas nem todos foram capacitados para estar em cima de um altar, para ministrar para pessoas. Outros foram chamados administrativamente para ajudar a igreja. Outros foram chamados para ajudar no louvor da igreja. Outros foram chamados para tocar instrumentos da igreja, mas talvez não para pregar na frente da igreja. E agora Uzias, ele pega o incensário, e agora ele quer fazer uma oferta ao Senhor através do incensário ali, para tomar o lugar do sumo sacerdote. 80 homens de guerra, 80 homens valentes, que não temia ninguém. Falou, Uzias, espere aí. Azarias falou, Uzias, você não pode fazer o que está fazendo. Corajoso, no meio dos 80, um falou, olha, não faça isso, porque será para a sua perdição, será para a sua derrota a partir de hoje. E ele não escutou a voz do sacerdote, como muita gente não está escutando a voz do pastor Rogério quando fala aqui. O sacerdote tem que ser escutado através do Espírito Santo. Quando falamos alguma coisa para alguém para ajudar, alguém interpreta às vezes mal e sai com raiva da gente, mas a intenção nossa foi ajudá-los. E quando ali Uzias não ouve a voz do sacerdote, que se compara aos pastores dos dias de hoje, que aconselha, que fala, não deram ouvidos, não quiseram dar crédito, então Urias ficou leproso e morreu na sua lepra. Sabe por quê, irmão? Desobediência. Deixa eu falar outro negócio com você. Tome muito cuidado quando Deus começar a te honrar. Eu estou vendo ministérios no Brasil que Deus está honrando os líderes, mas honrando mesmo. Chega a honrar tanto que o cara acha que é por causa dele, e não é, é por causa de Deus. Porque Deus é tão misericordioso, está vendo tanta necessidade do povo, e o homem às vezes se sente a vanglória, se sente que ele é Deus, aí cai. Cada um dos senhores, das senhoras vão prestar conta a Deus, e eu também, cada um de vocês. A minha obrigação é ajudar na pregação, é te dar uns conselhos. Agora segue o que você quiser, porque a vida de cada um é de cada um. A Bíblia diz isso. Agora eu querer coordenar a sua vida para fazer o que tem que ser feito, não. Escute bem uma coisa, irmãos. Uzias caiu porque entrou vaidade no coração dele.